Segunda-feira, convidamos a nossa tribuna o senador Magno Malta. Senador Magno, por gentileza. Vossa Excelência... Senador... sim, desculpa, meu querido senador Exalci. A posteriori, Vossa Excelência assume a tribuna como último orador. Senador Magno, seja bem-vindo. Meu presidente, senador veneziano, gostaria de saudar os nossos visitantes. Ensaiaram uma salva de palmas aí para o que Girão falou. Parabéns, é isso mesmo que nós vamos. Quero saudá-los, se sintam em casa. Senador Girão, pelo seu pronunciamento. Eu queria fazer um registro, senhor presidente. Faleceu o senhor Sinésio, em Macaé, e acontece nesse momento o sepultamento, e a viúva, a senhora Laci, e as informações que obtive, senador Girão, é que era um patriota de verdade. É tanto que ele foi sepultado agora à tarde com a bandeira do Brasil em cima do caixão. Um homem de 86 anos de idade, patriota, conservador, cristão, um homem de bem. Eu me lembro que eu era ajudante de sapateiro quando tinha 12 anos, que tinha um tio sapateiro chamado Antônio, e eu era ajudante de sapateiro, e o senhor Sinésio era o sapateiro na cidade de Macaé. Por isso, as minhas condolências à senhora Laci. Dizer que Deus abençoe, que Deus guarde a família, e a gente vive movidos pela vida que alguém que nos criou, que esteve perto de nós. Vão com Deus. Muito obrigado. A vida que viveu. Eu agradeço a Deus pela vida que minha mãe viveu, que meus avós viveram. Portanto, toda a família receba meu abraço, meu apoio nesse momento de luto em que vive a família. Senhor presidente, hoje ocorreu aqui, nesse plenário, uma sessão solene em memória dos mortos, dos mutilados. Uma sessão onde familiares das vítimas do ataque criminoso do Hamas, chamado pelo presidente e pelos seus ministros e pela esquerda do Brasil de movimento de resistência. Movimento de resistência a um grupo de terroristas, assim como os terroristas, aliás, terrorista é muito bem tratado do Brasil. César Battisti, terrorista. No dia do julgamento dele, presidente veneziano, no Supremo, lá estava a esquerda, Ivan Valente, Chico Alencar, senador Randolph e Neri, assistindo. E hoje o então presidente do Supremo, que era o advogado do terrorista, provou por A mais B que ele era um homem de bem. Nossa, que festa que eles fizeram. Eu tenho a fotona desse tamanho assim. Nossa, abraçando César Battisti. Prisão perpétua na Itália. Fez uma delação. E assumiu os crimes. Queimou crianças vivas, com a família dentro de casa. Mas chamado de guerrilheiro. De um revolucionário. Mas aqui, quem rezou o texto, quem estava com a Bíblia na mão na Praça dos Três Poderes, senador Girão, foi chamado de terrorista. O Hamas, respeitado e contemplado pelo governo do Brasil, aliás, senhor presidente, que Deus é bom. É a única palavra que eu sei em inglês, insight, me deu um insight agora. É verdade, é a única que eu sei mesmo, insight. Aqui no Brasil, traduzindo, é estalo, né? Me deu um estalo lá no Nordeste. Me deu um estalo aqui agora. O presidente do Brasil, senador Exalci, está sentado, não vai cair. Chamou essa casa de raposa. Ao falar na COP sobre o marco temporal,
disse que é a mesma coisa do Senado ser uma raposa tomando conta do galinheiro. Não vai sair nenhuma nota, nenhuma reação do presidente. Vossa Excelência está presidente em exercício. Eu vou ter que revelar a minha indignação? Agora quem está falando de raposa tomar conta do galinheiro? Um presidiário, descondenado, preso por assaltar o Brasil, depauperar a nação, e agora faz um discurso mais recente. Os metalúrgicos do ABC não votam mais na gente. Se passar a ganhar mais de 2 salários mínimos, não vota mais no PT. Então esse povo que ganha acima de 3, 4 salários, não vota mais em nós. Quem vota em nós é quem ganha abaixo. É por isso que deu tão somente esse aumento estrondoso no salário mínimo. É por isso que os municípios estão pagando o preço de perder aquilo que lhe é de direito. O povo encantado, iludido com o Bolsa Família, com romance, com alguma coisa que foi desenhado para que esse romance se permanecesse ad eterno, foram todos cortados agora. Agora esse mesmo povo paga um empréstimo feito agora à Argentina de 1 bilhão para ser devolvido em 10 dias. Eu quero perguntar ao ministro e à secretária, não sei se é ministra do planejamento, se o bilhão já voltou, porque já passaram 10 dias. Nós estamos vivendo dias assim, do bezerro não reconhecer a vaca. Senhor presidente, o Brasil tem um cerco fechado e ele se deu esse desenho a partir da reforma tributária, ou seja, um compêndio ideológico. Um compêndio ideológico que de tributo nada entende o ministro da Economia, 2 mais 2 para ele é igual a 7, 3 ou sei lá o quê. Mas nós estamos vivendo dias em que o Brasil está sendo comandado pela Suprema Corte e o humor de cada ministro. Antes de falar sobre o movimento ocorrido no dia de ontem, dia 10, o dia dos direitos humanos, onde os humanos não têm direito. Essa casa tem uma comissão de direitos humanos que nunca se movimentou no sentido, por mais apelo que se fizesse, para visitar um desses cidadãos e cidadãs na Papuda. 300 mulheres numa ala com 2 banheiros. Mais outra ala, 300 mulheres, 2 banheiros. Mais outra ala, 300 mulheres, 2 banheiros. Com morbidades. Nada, nada. Comissão de Direitos Humanos, para discutir ideologia, é só audiência pública para discutir ideologia. Discutir ideologia, discutir ONG, discutir o que é que se ganha, o que é que se ganha. Criminalizar o empresário. É vergonhoso. E vergonhoso para a Câmara dos Deputados. E eu quero saber como é que vai ser a reação. Porque eu vou cobrar do presidente, Rodrigo Pacheco, se ele estiver me vendo, se ele estiver na televisão lá no gabinete dele, não sei nem se ele está aqui, eu vou cobrar aqui. Porque eu não sou raposa. Eu não estou tomando conta de galinheiro. A cadeira do Senado, nós temos 3 poderes segundo a Constituição brasileira, se é que ela existe. E essa cadeira Deus colocou ele para que ele honre e dignifique o povo brasileiro. Nós estamos vivendo um assinte. A indicação de Flávio Dino. Senador Exalci, eu passei 16 anos nessa casa. Os 4 anos seguintes, Jair Bolsonaro foi esfaqueado e eu fui cumprir uma missão. Mas eu voltei.
durante 16 anos, eu vi o crescente ativismo judicial e a perda de credibilidade daquele poder e desse poder. Por que, senador veneziano? Vossa Excelência vai para uma reeleição, tem 4 anos aqui, que Deus te ajude, porque eleição majoritária não é brincadeira. Nesses 16 anos, todos aqueles que eu sabatinei, eles são um pouco sabatinados. Se evita fazer a sabatina, as perguntas que tem que fazer, o que o povo espera. Mas a maioria elogia o currículo do cara. É só elogio. E se fosse dar um título a esse tipo de sabatina, seria: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu não entendi, estourou meu tempo. Lembra-te de mim. Eu não preciso nada disso. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Eu cantei essa pedra em todos. E todos, ao serem questionados sobre ativismo judicial, a ex-ministra Rosa Weber disse com todas as letras: largue a toga e vai disputar a eleição. Mas numa audiência pública lá sobre o aborto, foi muito difícil, como homeschooling, eu fui aceito para falar. E eu citei para ela a frase dela, lá dentro do Supremo. E no final, li a lei que trata da questão da preservação das tartarugas, e li as penas que são imputadas àqueles que matam uma tartaruguinha, que pisam em um ovo de uma tartaruga e mata, sem ver, e não tem fiança. E eu disse a ela que eu iria emendar essa lei para que a criança, para que a gestante, aquele feto, aquela vida dentro do útero fosse incluído, senador Exalci, na mesma lei que protege um ovo de tartaruga. O ativismo judicial, ele está já em cima do solo, ele agia no subsolo, mas hoje ele veio. As pautas de família, que o Lula dizia, o nosso problema no Brasil, olha, ele disse isso na campanha, não, já presidente, que nós somos obrigados a enfrentar esse negócio de pauta de costume, Deus, pátria, família. Agora eu li um postzinho de uma palavra dele: não, o PT precisa se aproximar dos evangélicos. Vá de reto, vá de reto. Aproximar para quê? Porque agora a indicação do Dino, né? Dino, de todos que eu já sabatinei, recebi Alexandre de Moraes a pedido do Temer. Temer, eu recebi a pedido seu. Quer dizer uma coisa do senhor que é do MDB. O Michel, se não tivesse tido os problemas que ele teve no entorno dele, e o entorno normalmente é onde a gente precisa ter muito cuidado, ele teria sido o maior presidente do Brasil em 2 anos. Ele fez a reforma da Previdência, que tentaram e não fizeram. Ele fez a reforma trabalhista e fez 2 coisas importantes: a litigância de má-fé, que foi relator o nosso querido Rogério Marinho. Litigância de má-fé diminuiu nos tribunais. Você tem uma empresazinha lá na Paraíba, por exemplo, você conhece um monte de gente lá na sua Campina Grande, onde foi prefeito, que tem uma empresa lá de 50 anos, de 60 anos, uma empresinha de ônibus, ou seja, de fazer doce caseiro, tá? Coisas do Nordeste. E põe lá um cara para trabalhar 6 meses, saiu, arrumou um advogado, entrou lá e tomou metade da empresa de 50 anos, uma empresinha familiar. Era assim que as coisas aconteciam. O empresário nunca ganhou nada, porque os advogados diziam ser acanalhada. Quem não é advogado de bem, não entra. No final, se não der em nada, pelo menos dá um acordozinho, leva alguma coisa. Isso acabou com a litigância de má-fé. E acabou com o sangue que alimenta e alimentava os monstros da esquerda e da CUT e de todos esses movimentos sindicais no Brasil, que é a contribuição sindical obrigatória que eles estão querendo de volta agora via Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal tratando de coisas que pertencem ao Legislativo. O Legislativo não pode assistir calado. Eu me lembro quando eu estava sem mandato,
as pessoas falavam assim: o senhor não é senador mais não, né? Eu falava: não. Aquilo lá parece a CCC. Eu falava: o que é isso? Casa dos Calados Coniventes. Não vai ter resposta para o Lula? O Senado foi chamado de raposa. Botar raposa no galinheiro, não tem resposta. Se não tiver, eu respondo. Eu não vou mandar tu lavar a boca com álcool, Lula, porque de álcool tu gosta. Mas que respeite cada cidadão desse, que não chegou aqui nomeado por você, não foi indicado por você. Nós chegamos aqui pela via do voto e a vontade popular. E tudo que eu estou verbalizando aqui, eu estou verbalizando em nome de um povo que acreditava e acredita que eu chegaria aqui para falar exatamente aquilo que sente o coração e a alma dele com relação à sua pátria. Senador veneziano, eu tenho 2 netas, Esther e Helena. Tenho 3 filhas. Vejo aqui que só tem mulheres sentadas aqui. Sejam bem-vindas, viu? Nessa visita aqui. 2 netas, 3 filhas. Filha adotiva, tem um filho adotivo, Guigui, meu querido Guigui, que tem síndrome de Down. Com esse ativismo judicial e esse ativismo ideológico, que o cara se sente um poste e você é obrigado a chamar ele de poste. Porque se você não chamar ele de poste, porque ele se sente, o corpo dele não é um corpo que ele aceita, porque ele é um poste, você é processado no outro dia. Esse ativismo abortista, esse ativismo que quer legalizar drogas, e aí a indicação de Flávio Dino. Esse é o mais fácil, porque eu pensei que ele ia se assumir, porque o currículo dele é colocado na televisão. Ninguém tem nada para desenhar ou para aprender. Ele assume, ele diz: sou comunista. O Lula lá atrás já tinha dito: pensa que nos ofende chamando de comunista? Não nos ofende, porque o Evangelho, e essa aqui é a pátria do Evangelho, o cristianismo é a grande barreira para o comunismo. Mas o Flávio Dino disse: sou comunista, graças a Deus, zombando, tomando o nome de Deus em vão. E depois ele diz: eu faço o que Lênin manda. Alguém já leu o decálogo de Lênin? Sabe o que Lênin diz? Vou olhar para o senhor que está em casa, a senhora, você que me vê na televisão. Ele prega a destruição de princípios, de valores, a propriedade privada, em que a injustiça passa a ser justiça, e a liberdade seja tratada e as ações sejam de libertinagem. A libertinagem hoje vivida por essa juventude que está perdida não tem retorno a não ser uma conversão em Cristo Jesus, porque só o Evangelho transforma. Mas essa juventude hoje que pratica a libertinagem, drogada, que não respeita pai e mãe, sabe, que ataca a Deus publicamente. A Bíblia diz que ai daquele que levanta a sua boca contra o céu, seja você artista, seja você ator, seja o que você quiser. Ai daquele que levanta a sua boca contra o céu. A pátria da libertinagem hoje para a esquerda. Indica Flávio Dino. O Lênin diz que é preciso destruir a propriedade privada, desrespeitar a família e valores. O Flávio Dino diz que quem tem porte de arma é bandido. Eu tenho porte de arma, eu não sou bandido. Que os CACs do Brasil são bandidos, prove. Que eles se tornam CACs para comprar arma, para vender para o crime. Como é que o senhor sabe disso? Alguma amizade com o crime? Algum relacionamento com a favela da Maré? Como é que o senhor sabe disso? Alguém falou? A dama do tráfico deu alguma informação? Cadê as imagens do dia 8, Flávio Dino? Ontem nós estávamos aqui na esplanada, né, senador Jalci?
Muita câmera. E eu disse para o povo no meu discurso: olhe para os lados. Olha, nós estamos sendo filmados. Olha ali o ministério. Senador veneziano, mandei todo mundo olhar para o ministério, porque tem câmera demais, nós estamos filmando. Nós estamos falando a verdade aqui. Onde é que está? Os Quando a Câmara foi votar o PL lá da fake news, urgência desnecessária, o senhor deu uma palavra dizendo o seguinte: olha, se vocês querendo ou não querendo, se aprovar ou não aprovar, nós vamos fazer de qualquer jeito. Como? Cara pálida. Nós quem? Nós quem? O senhor se assume. O senhor diz que Lula tem a Polícia Federal dele. É dele, é o senhor que manda. E com o senhor não tem conversa. Desrespeitou a Câmara, foi convidado para ir às comissões, virou as costas. Chegou aqui no Senado, não me lembro, veio na Comissão de Segurança, os 4 primeiros a perguntar, fui eu, o Moro, o Flávio Bolsonaro, não sei quem foi o outro. Quando ele foi nos responder, ele foi interpelado pelo senador Assis, que disse: ministro, pelo amor de Deus, isso não é jeito de responder para senador. E agora ele diz: não, eu já ouvi essa conversa, viu, Dino? Essa música não é sua, não. O direito autoral dessa música não é seu. Ah, quando alguém é indicado para ministro, tudo muda. Muda até de roupa. Você viu, Salsi? Muda até de roupa. Começa tudo do zero. Aí você é juiz. Não, você já foi juiz e isso não internalizou em você. Você é um político que tem partido, você é comunista, você é ideológico, você quer fazer desse país um país ideológico. Alá Venezuela, alá Cuba, e lá vai. E esse Senado, expressão do senador Girão, tem obrigação moral de reprovar Flávio Dino. Aqueles que se elegeram senadores com a bandeira nas costas, entrando dentro das igrejas, se ajoelhando para receber oração, fazendo 1000 juras de amor à fé. E os valores cristãos, vocês têm obrigação moral, obrigação moral de votar contra Flávio Dino. Eu quero me dirigir a todos os senadores dizendo o seguinte: cada um toma o caminho que quer. Mas eu pergunto, são 26 anos de Flávio Dino no Supremo. Se ele passar, e com fé em Deus não passará. Você tem filhos? Os senhores têm neto? A minha pergunta é: os senhores querem os seus filhos e netos criados num país onde o regime é ditatorial e a Suprema Corte, com esse ativismo judicial que todos os senhores sabem, vamos botar mais Flávio Dino lá? Os senhores querem isso para o seu neto, tem 5 anos, daqui a pouco ele vai ficar 25 lá, ele vai ter 30. Sua neta que tem 2 anos, você quer que ela seja criada nesse ambiente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nós temos a obrigação moral de rejeitar esse cidadão. Rejeitá-lo para que ele volte para o seu... senhor presidente, hoje eu consegui superar Girão. Já encerro, senhor presidente. Só não superei Suplicy. Se eu continuar aqui, eu passo Suplicy. Pelo amor de Deus, pelos seus filhos, pelos seus netos, ninguém precisa nada. Ninguém precisa nada. Recebe fulano por educação. Não, ele nunca teve educação nem com a Câmara, nem com o Senado. Por que eu vou receber agora? Não. Eu me comportarei lá como juiz. Me engana que eu gosto. Encerro dizendo uma frase célebre que eu disse para Fachin, disse para Alexandre de Moraes, disse para todos eles: não se separa um homem das suas convicções. Quando ele botar a toga nas costas, ele vai morder você. Obrigado, senador Magno Malta. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.